Olá, boa noite. Estamos começando mais um ponto de conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas em ponto e hoje nós vamos ficar até as 10h30 da noite. Como sempre, o programa segue hoje já em ritmo de Copa do Mundo. Já estamos dando o pontapé inicial aqui no ponto de conexão para a Copa do Mundo. O maior mundial da história inicia amanhã, 11 de junho, na Cidade do México. A contagem regressiva para a maior Copa do Mundo de todos os tempos está chegando ao fim. O grande evento do futebol mundial começa amanhã. Em 2026, o futebol viverá uma transformação histórica. Pela primeira vez, o principal torneio do planeta reunirá 48 seleções. Será disputado simultaneamente em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, e terá impressionantes 104 partidas ao longo da competição. Uma Copa gigante em números, ambiciosa em estrutura e cercada de expectativas dentro e fora do campo. O novo formato promete democratizar o acesso ao Mundial, abrindo espaço para países que, historicamente, ficaram à margem da elite do futebol internacional. Mas também levanta questionamentos importantes. Mais seleções significam mais competitividade ou uma possível perda de qualidade técnica? O calendário suportará uma competição ainda mais longa e desgastante? E qual será o impacto econômico, político e cultural de um evento dessa dimensão? Além das disputas esportivas, a Copa de 2026 será um grande laboratório de tendências globais. Tecnologia, entretenimento, negócios, turismo, segurança, mobilidade e o peso cada vez maior do futebol como indústria bilionária. Em um mundo cada vez mais conectado, a competição também refletirá debates sobre identidade nacional, inclusão, geopolítica e o poder do esporte como instrumento de influência global. E o Brasil? Como chega a seleção brasileira para este novo cenário? Estaremos preparados para enfrentar uma Copa diferente de todas as anteriores? Mais longa, mais intensa e mais imprevisível? O ponto de conexão, que já está em clima de Copa do Mundo, começa agora. E antes de apresentar os convidados desta noite, eu lembro aos nossos telespectadores que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o ponto de conexão também pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. E para falar sobre as expectativas para a Copa do Mundo 2026, eu recebo aqui esta noite, no estúdio do Ponto de Conexão, José Aldo Pinheiro, radialista e locutor esportivo, veterano de Copas do Mundo. José Aldo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, muito bom te rever, te reencontrar. Prazer é meu. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando. E tenho um sentimento de que o programa vai dar muito espaço para muita discussão boa a respeito de uma coisa que é a paixão de todos nós, o futebol. E na sua fase mais eloquente, na fase mais envolvente, que é a grande feira do esporte, o encontro dos melhores do mundo que se prepararam ao longo de um ciclo e que vão se confrontar para saber, afinal, quem é o melhor de todos eles nessa Copa dos Estados Unidos. Muito bem, aqui conosco também Rogério Amaral, o nosso comentarista esportivo aqui da Rede RS, o nosso titular do esporte aqui na Rede RS. Rogério, boa noite, seja muito bem-vindo aqui. É bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez para a gente falar deste assunto. Isso aí. Boa noite, Irineu. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Ponto de Conexão. Ainda não estou totalmente liberado pelo departamento médico. Não posso jogar os 90 minutos. Tá? Mas vamos fazer, né, aquele toque manso, tranquilo, privilegiando os nossos convidados, os nossos colegas que aqui estão. E vamos, como disse o Zé Aldo, vamos conversar muito sobre essa Copa, que, olha, já tivemos Copa em 2 países, como foi Japão e Coreia do Sul, sim, mas em 3 países é a primeira vez. Então, realmente vai ser uma experiência muito interessante e teremos desdobramentos, sem dúvida alguma, a partir desse Mundial
que se realiza na América do Norte. Vamos providenciar aqui um chazinho morno aqui na caneca do Rogério em vez de água para ajudar a lubrificar aí as pregas vocais. Também está conosco aqui a Thalia de Castro, repórter esportiva. Thalia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Irineu. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente falar sobre a maior Copa do Mundo da história. Vai ter muito debate, muitos pontos para a gente trazer e falar sobre essa expectativa. Acredito que a gente passa durante 4 anos fazendo uma contagem regressiva, agora faltando menos de 24 horas. O coração tá daquele jeito, porque não adianta, né? A gente gosta muito de futebol. Como o Zé Aldo mesmo disse, a paixão de todos nós, vamos falar muito sobre isso. E a gente espera, né, Thalia, que num país tão polarizado, tão dividido, tão grenalizado aqui no Rio Grande do Sul, a gente possa ter aí um momento de trégua, de união, que as pessoas possam todas torcer para o mesmo time, né? O time do nosso país. Completa a nossa bancada aqui desta noite, o nosso time, a nossa seleção aqui de craques desta noite, o Paulo Nunes, repórter esportivo. Paulo Nunes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Irineu? Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui para a gente falar, né, Copa do Mundo, como todos já destacaram, né, o que representa esse evento. A maior Copa de todos os tempos, que 34% do planeta não vai assistir. Isso é bem curioso, das negociações que tem a FIFA para os direitos de transmissão da Copa do Mundo. 2 das 10 maiores populações do planeta não têm o direito de transmissão da Copa do Mundo, né? A China e a Índia. A Copa, ela atrai muita gente e tem curiosidade por algumas coisas que chamam a atenção no entorno delas. E esse que eu vi recentemente, a pesquisa dessa semana, que ainda nem a China nem a Índia compraram os direitos de transmissão da Copa, me chamou a atenção pelo tamanho da população que eles têm. E dentro de campo, a maior Copa de todas, né, com o maior número de seleções possíveis, que era um sonho da FIFA, mas a ideia foi lançada pela Conmebol, né? Curioso, né, Paulo? Mais de 2 bilhões de pessoas que não verão a Copa do Mundo. Nesses países, o futebol é um esporte relevante, importante? As pessoas na Índia não está nem entre os 5 principais, né? Eles gostam muito lá do cricket principal. E a China também não conseguiu. Tentou, né? Os clubes chineses tiveram aporte do governo para fazer investimentos milionários entre 2013 e 2015, mas o futebol não conseguiu emplacar na população chinesa. Tanto que a última TV chinesa que comprou os direitos da transmissão de Copa, que foi de 2022 no Catar, ela comprou e ela teve ela fechou no vermelho, ficou $1,5 milhão a menos do que se projetava para lucrar com a Copa, não conseguiu. Isso chamou atenção e aí os chineses ficaram muito divididos sobre ter ou não a transmissão da Copa do Mundo. Não conseguiu vender as cotas. Esporte mais popular do mundo, mas não é em todos os locais que ele é tão popular assim. Exatamente, muito mais no mundo ocidental, né? Bom, temos aí números superlativos quando a gente fala dessa Copa, tudo é gigantesco, tudo é muito grande. 3 grandes países, 104 partidas de futebol, 48 seleções. O que vocês acham, vocês que são especialistas no assunto? Isso fortalece ou enfraquece o nível técnico da competição? Nós vamos ter grandes jogos ou vamos ter aí muito perna de pau no meio dessas partidas? Essa é a grande discussão, né? Me permitam, porque só o andamento da Copa é que vai dizer. Se a gente prestar atenção, assim, por exemplo, a Itália, que já não vem a quantas Copas, Paulo? 3? 3 Copas do Brasil. Uma tetracampeã. Então, não conseguiu classificação. Aí você tem outras seleções que são menos cotadas, que pode sugerir justamente isso, que vai baixar o nível técnico, né, pela ausência de uma Itália e pela presença de outras seleções menos nominadas. Agora, tudo que vai pautar é o que acontecer dentro de campo. Daqui a pouco pode ter uma seleção que surpreenda. Em algum momento se pensava que Camarões seria o que foi alguns anos atrás. Eu lembrei exatamente de Camarões. Né? Então pode acontecer alguma surpresa. A Itália não classificou, mas colocou um representante na Copa, que é o nosso técnico brasileiro. Está lá, né? Está lá. A Itália, de alguma forma, estará na Copa, defendendo aí as cores do Brasil. Mas o que vocês acham? Enfraquece? Vamos ter surpresas? Como é que vai ser? Eu acho que o futebol é para ser um esporte democrático e para atender a população mundial, né? Então, quanto mais tu abre a Copa, mais países tu atinge. Esse ano a gente vai ver histórias como
a República Democrática do Congo, que jogou contra o Brasil uma Copa, só que com o país com a denominação Zaire. A Jordânia, que vai estrear numa Copa, está no grupo da Argentina, por exemplo. Isso, o país em festa, o Haiti, que vai jogar com o Brasil, inclusive, está no grupo do Brasil. O país está em festa por estar numa Copa do Mundo. Claro. A qualidade técnica a gente sabe que não é nem comparada com a das principais seleções. Mas a gente pode ter grandes enfrentamentos porque o Congo, por exemplo, que é um país que não é tão popular assim no futebol, mas os jogadores dessa geração do Congo, a maioria joga nas grandes ligas europeias. Então ali tu vai ter um time competitivo, daqui a pouco tu vai ter uma surpresa interessante. Marrocos na última Copa foi 4º colocado, quem é que imaginava que isso poderia acontecer? Aqueles grandes enfrentamentos das seleções grandes, acho que vai levar um pouquinho mais de tempo para acontecer por conta da tabela e por ter esse inchaço das equipes. Mas eu acho que é legal, eu gosto de ver mais seleções, né? Para quem gosta de colecionar álbum de Copa como eu, ficou mais caro, né? São 48 seleções. Né? O álbum agora está custando mais caro, é muita figurinha, né, gente? E sem contar o tempo de partidas, né? Imagina se a gente for se dedicar para assistir a maior parte dos 104 jogos. É muito jogo, tem para todos os gostos. Claro que... Em muitos horários diferentes. Jogo de dia, de mas noite. Qualidade técnica é quando o apito inicial for dado, quando a bola rolar. Parte desse princípio, até porque, como o Paulo citou, se a gente for pegar grandes jogos, agora tem o 16avos de final depois dessa primeira fase de grupos, vai demorar muito, talvez a gente tenha grandes jogos a partir das 8avas, talvez até de umas quartas, a depender de como vai ficar o chaveamento. Sim. Mas o que são grandes jogos numa Copa do Mundo? Agora, a gente pode partir desse princípio, porque se a seleção está lá, já é um grande jogo. Sim, e é verdade, né, Thalia? Vai haver um funil aí, um afunilamento, e daqui a pouco as partidas, melhores vão se encontrar. Mas tem jogos emblemáticos que às vezes não pegam tão grandes seleções, né? Por exemplo, a Copa de 2010. Citar a Copa de 2010, não citar Uruguai e Gana, que o Suárez tira a bola com a mão em cima da linha na prorrogação. Quem diria que o Uruguai e Gana fosse ser tão chamativo assim? Foi numa Copa do Mundo, em 2010. Claro que a gente tem muito tiratema que a última Copa nos entregou uma final que eu acho que não vai se repetir. Uma França e Argentina, com a qualidade técnica que os dois times tinham, com o jeito que foi o jogo, com um empate em 2-2 no tempo normal, com mais 1-1 na prorrogação. Como chegam nas suas campanhas também. Do jeito que os dois chegaram, com os dois principais jogadores no auge técnico, né? O Messi e o Mbappé, e a final for da forma que foi, que acho que foi talvez a principal final de Copa aí dos últimos anos, se a gente pegar. Esse é o tiratema que a gente vai ter. Será que a gente vai ficar sempre esperando que algum outro jogo nessa Copa entregue o que aquele jogo entregou? Mas Copa do Mundo é sempre especial, né? Mas a régua tá... A régua tá muito alta. A final alta, da última Copa foi altíssima a régua. Só uma tentativa de contribuição com a primeira fala do Paulo Nunes. Há 5 dias de começar a Copa, a FIFA baixou o seu ar de arrogância e aceitou uma proposta muito abaixo daquilo que ela estava pretendendo. E os indianos compraram para transmitir num horário absurdo. Eles vão assistir jogos lá na madrugada. Mas eles estão pagando 30 milhões de dólares, que é bem menos que os 110, 120 milhões que a FIFA pediu. Depois, os indianos malandros, sabendo do tamanho do seu mercado, para não dizer que queriam de graça, propuseram 20 milhões. Aí a FIFA diz, não, eu vendo por 30... mas vocês me compram casado, vocês já me compram além da Copa dos Estados Unidos, a Copa de Portugal, Espanha e Marrocos em 30. Então os indianos já têm esta Copa e a Copa de 30 garantidas. O problema deles é o horário, né? Também. Agora, vocês acham que esse modelo, já estamos falando aí de 30, esse modelo de Copa em 3 países vai se consolidar? Quer dizer... Me parece uma tendência, porque a Copa ficou muito cara, com o número de clubes, de seleções, encareceu ainda mais, e uma única nação suportar o custo disso não é fácil. Então, não apenas eles pegaram os Estados Unidos, mas eles pegaram o Canadá, que é uma sociedade economicamente desenvolvida, e pegaram o México, que é um país que também é potencialmente, do ponto de vista econômico, grande, e que é apaixonado por futebol. Me parece ser uma tendência, sim, fazer de sedes dos mundiais sempre ou uma nação muito rica, 34, que é na Arábia Saudita. Isso. Ou 3 outros países que se reúnam em consórcio para poder ceder ao Mundial, sediar. Isso tinha vindo a experiência, me permite, Irineu, lá de 2002, né? Quando nós tivemos o Mundial dividido entre Japão e Coreia do Sul. 2 países, né? E aí, me parece que essa tendência,
ela já existia naquele momento e foi, de uma certa maneira, né, recuada. Não sei exatamente por quais situações que isso aconteceu, mas já era para ali, naquele momento, já ter essa expansão. E isso terminou a FIFA recuando, até pelos problemas que a própria FIFA atravessou nesse período, né, com deposição, presidentes que a gente não imaginava que pudessem gerar algum problema, né, ex-jogador, e aí terminou acontecendo isso. Então, por isso, eu acho que houve esse recuo. Mas agora, me parece, como disse o Zé Aldo, é inexorável esse caminho. E lembrando que, para 2030, nós vamos ter uma fase preliminar também, né? Que larga aqui na América do Sul. Aqui na América do Sul. Porque vai ser o centenário da Copa, né? Porque a Copa é de 30 no Uruguai. E a Copa, ela carrega esses pontos, né, emblemáticos assim, com ela, porque ela surge para acontecer no Uruguai, primeiro porque lá em 1930 o Uruguai tinha a grande seleção, né, que era o bicampeão olímpico no futebol. Antes de ter a Copa, o Uruguai tem 2 títulos no futebol nas Olimpíadas, tanto que o Uruguai usa na camiseta 4 estrelas, porque eles entendem que 2 são das Olimpíadas, que valia tanto quanto a Copa do Mundo, porque antes não tinha a Copa. Tanto que chama Celeste Olímpica. Celeste Olímpica por isso. E os uruguaios entendem que se eles ganharem a Copa esse ano, eles seriam pentacampeões, né? Eles defendem isso. Embora de Copa do Mundo eles tenham 2 títulos. E aí a Copa em 30 no Uruguai. Algumas seleções europeias boicotam, porque tinha que viajar até a América do Sul e na época, né, a forma da viagem. Só que a FIFA coloca 34 e 38 na Europa, aí tem as guerras, faz 50 no Brasil e depois era para voltar para a Europa. E aí quando entra o México na segunda Copa, que aí já é uma Copa maior, a Copa era para ser na Colômbia e a Colômbia não teve dinheiro suficiente para receber a Copa, se colocou no México, porque é de 70 no México, tinha sido sucesso. E a FIFA sempre ela vai jogando com essas questões que o Rogério pensou, né? A economia local do país, né? E o que ela pode fazer para comercializar o Mundial e expandir o futebol. A ideia antes era levar o futebol para o máximo de população possível. Hoje acredito que o futebol já é o esporte mais popular do planeta, que era o que a FIFA queria, e agora ela vai priorizar por quem tem a verba financeira para receber, né? Mas ainda assim, Irineu, até nesse novo formato dos 3 países pela primeira vez, os Estados Unidos, como economicamente é maior do que os outros 2, dos 16 jogos sede, 11 vão ser nos Estados Unidos. Me passa uma impressão de que ainda assim a FIFA quer ter uma imagem de um país sede com outros 2, que é o caso desse ano, como coadjuvantes nessa questão. Exatamente. A Eurocopa, por exemplo, a UEFA, que acho que serve muito de espelho para a FIFA, a Confederação Europeia, ela fez a Eurocopa de 2020, que foi em 21 por causa da pandemia, sem toda a Europa. Ela dividiu e só botou as semifinais e as finais na Inglaterra, em Wembley, em Londres. Mas a primeira fase ali, que a Eurocopa tem 24 seleções, mas tem uma fase de grupos muito similar à da Copa do Mundo, foi espalhada por toda a Europa. Agora, e acho que a FIFA vai chegar a um ponto que ela vai fazer isso com a Copa do Mundo. E é sempre bom a gente lembrar que foi um brasileiro que promoveu essa expansão da FIFA, né? Que foi o João Avelange, depois que deixou a CBF, que assumiu a FIFA, que houve essa expansão, inclusive, para outros continentes, como o continente africano e tal. Ele que promoveu esse modelo. Era muito focado no continente europeu, né? Sim, e América do Sul. Mas aí esse desenvolvimento também tinha, evidentemente, esse objetivo financeiro, que é o objetivo maior da FIFA, como disse o Paulo Nunes, é popularizar cada vez mais no mundo todo o futebol para ter os recursos financeiros para a entidade, né? Para poder promover esses eventos, como foi agora recentemente que nós tivemos o Mundial de Clubes. É um grande business, né? Até porque a FIFA não quer perder os holofotes para a Olimpíada, né? Vamos lembrar que daqui a 2 anos já tem Olimpíada, e aí lá em 30, como eu usei o exemplo antes, de ter a Copa do Mundo, que era o principal? Era a Olimpíada. Porque sempre há uma certa rivalidade entre esses dois mega porque a questão eventos, econômica, né? Tanto que as Olimpíadas agora de 28, elas vão ser em Los Angeles, nos Estados Unidos também. Agora, Paulo, hoje me chamou a atenção, eu estava vendo ao meio-dia alguns colegas jornalistas que estão lá, dizendo o seguinte, olha, aqui nos Estados Unidos, os americanos não estão dando muita bola para esse negócio. É que hoje tem o 4º jogo da NBA, da final da NBA, do basquete. Eles estão preocupados
preocupados com o basquete e tal. É que a gente tá Eu não sei falando como é que é no Canadá, mas o México não. O México gosta de futebol. O México Canadá... vai entrar para a história porque ele é o primeiro país a receber 3 Copas. Sim. E vai ser o primeiro país, porque a abertura vai ser no México, então o estádio de amanhã, o Azteca, vai ser o primeiro estádio no mundo que recebeu 3 aberturas de Copa. Sim. Vai receber amanhã. O México é apaixonado por futebol. O Canadá já não é tanto, mas tem um gosto grande. Só que o Canadá é muito... tanto que as equipes canadenses jogam muito as ligas americanas de esportes, né? E os Estados Unidos está no momento das finais da NBA. Hoje tem o jogo 4 entre o New York Knicks. O Canadá que curte futebol é o Canadá mais francês. O Canadá mais francês. Mas hoje o New York Knicks joga agora em Nova York, daqui a pouco, o jogo 4 contra o San Antonio Spurs, que é a final da NBA. Que é, fora a NFL, que é o futebol americano, é o segundo maior evento do calendário americano esportivo, que é a final do basquete. E a Copa do Mundo está dividindo isso. Tanto que poderia a NBA terminar hoje, só que como o San Antonio ganhou o jogo 3, vai ter um jogo 5. Então vai ter um jogo no dia do Jogo do Brasil, inclusive, que vai ser em Santo Antônio. Agora, Zé Aldo, você que já esteve em 3 Copas, né, Zé? Como é que vai ser para os colegas aí, a curiosidade que a gente tem aqui como jornalista, né? Como é que vai ser essa cobertura? Quer dizer, como é que o pessoal vai se desdobrar para cobrir em 3 países a Copa? E mesmo torcedores que queiram acompanhar as suas seleções, todos os jogos das suas seleções. Tem uma mudança grande. A minha última Copa em loco foi a Copa da França. E de lá para cá escalou de uma maneira muito veloz a tecnologia de informação. Sim. E a realidade virtual nos atropelou de uma tal maneira que hoje, para ser sincero, eu até me pergunto como será a cobertura da Copa de forma tão virtual, porque nós temos hoje muitas novas mídias que estão operando, oferecendo aquelas mídias individuais, produtos de Copa nos seus canais das formas mais diversas, e as pessoas elas vão respirar Copa o tempo todo, mesmo que não queiram. Porque tem muita gente nos Estados Unidos, aqueles países em que a sua moeda tem mais poder de compra na comparação com o dólar, estão lá presentes com muita gente. Mesmo os chineses, que não são propriamente aqueles dos grandes países do futebol, mas é a segunda economia mundial e tem uma imprensa muito, muito forte. Eles estão lá para fazer a cobertura do dia a dia da Copa e levar para o seu país as notícias, porque a Copa é, ainda que seja um evento de lazer, de diversão esportiva, é, antes de tudo, um evento global, mundial, como notícia. E quando está acontecendo assim, tanto quanto uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, os veículos todos de todos os países voltam as suas atenções para as coberturas que são não ininterruptas, mas que são o tempo todo, durante os dias todos da Copa do Mundo. Nesse ano começa 11 e termina 19, né, Paulo? Isso. Começa em junho e termina em julho. Então, todos os dias desses 2 meses em que a Copa estiver rolando, em algum lugar você vai estar encontrando algum profissional de imprensa falando da Copa. E aqui tem uma realidade que, inclusive, gerou na semana passada muitos debates entre jornalistas que são atuantes e jornalistas que não são atuantes, em torno de que tipo de Copa o mundo da comunicação esportiva vai trazer para o seu público. E tem que deixar bem claro que tem o aspecto jornalístico de cobertura da Copa e tem aquele aspecto entretenimento da Copa, que é fora do campo. A Copa é um local em que as pessoas vão lá para se realizar. E a realidade hoje do cidadão do mundo é ele se sentir um pouco, Irineu, protagonista. Ele está na Copa porque ele quer ver o Brasil jogar, mas ele também quer ser visto. E onde tiver uma câmera, o cara vai estar lá se balançando atrás da câmera, torcendo para que alguém venha entrevistá-lo. Porque é uma realidade do nosso tempo, uma necessidade do cidadão dos dias atuais de ser protagonista. Ele quer estar na Copa e quer que todo mundo saiba que ele está na Copa. Então, nós vamos ter os jornalistas fazendo as entrevistas com os jogadores, com os treinadores, fazendo os comentários e as análises técnicas, e vamos ter aqueles que fazem o entretenimento, que não são os jornalistas propriamente, que pode ser qualquer influencer de qualquer vertente que venha para comunicar e que seja bom comunicador. E teremos também aí uma presença muito forte das redes sociais agora, né? Faz parte desse processo de transformação dos últimos anos, mas não só quem comunica, Zé, mas o próprio consumidor. Hoje ele busca muito mais, e aí parte de um ponto de vista
de quem acompanha muito redes sociais e a forma nova de se transmitir futebol, esse entretenimento. É muito difícil hoje em dia o telespectador que quer ver um jogo que vai procurar uma emissora que seja um pouco mais no modelo tradicional de jornalismo, de fato. Ainda assim, existe aqueles comunicadores de uma forma mais tradicional, de veículos. A gente até tem um pouco de cuidado para não chamar de veículos mais sérios, porque todos os veículos acabam fazendo o seu trabalho sério, de certo modo, mas trazendo o entretenimento faz com que o teu público também seja diferente. A transformação de quem consome é muito diferente, não só de quem comunica. Causou um certo mal-estar essa ideia de que pessoas não especializadas ou não jornalistas, né, estariam fazendo a cobertura de Copa, inclusive para grandes emissoras e tal, mas muita gente vai fazer a sua própria cobertura para a sua rede social, para o seu Instagram, vai fazer a sua live, vai fazer os seus reels. E a gente justamente fala sobre o público em relação a isso, que se não tivesse público, não estaria tão popularizado hoje. Pois é. Se tem um certo número em massa de pessoas fazendo isso, é porque dá audiência, elas têm público. Então o consumidor de quem vai querer assistir um jogo de Copa do Mundo de uma forma mais séria, ele vai buscar os veículos tradicionais. Claro. Mas aquele que eventualmente quer, e o número me parece ser uma crescente em relação aos veículos mais tradicionais, está crescendo demais nos últimos anos. Mas, Irineu, eu queria voltar à questão que tu propuseste de início, que é como é que seria a cobertura, né, disso. Para o telespectador, para o ouvinte ou para o internauta, a impressão é que todo mundo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. E essa não é a realidade. Começa que tem um media center central. Um media center GSM, mas tem um que é de toda a Copa. Vai ser nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Sim. Então, esse media Tem uma center... palavra maldita que não se deve dizer muito, mas é um Media Center Master. De novo, reforçando o que a Thalia falou, né? Quer dizer, tem uma... Parece que a gente vai identificando claramente que os Estados Unidos são a base. Sim, a base. Como foi, né, a Copa em 94 nos Estados Unidos. Então, o que acontece? As transmissões, vamos pegar de áudio, de vídeo, normalmente estão lá, aqueles do país que está jogando estão presentes. Mas dos outros jogos, não vai estar presente nos 104 jogos dessa Copa. Sim. Eles vão ser transmitidos a partir de um monitor no Media Center. O popular tubo, né? Off-tube. E é claro que também não vai ter acompanhamento, né, de reportagem em todos os locais. Vai ser conforme o seu país que vai designar, né, para suas seleções ou seleções adversárias. Quem faz a transmissão é a FIFA. Quem faz a transmissão é a FIFA. a FIFA. A FIFA que é responsável pela transmissão. É mais ou menos como na Fórmula 1, eles têm exatamente. Tem a empresa, tem a própria empresa que transmite. Que faz a transmissão contratada. Tem lá os seus apresentadores, seus jornalistas. Não, aí não. A imagem, né? Imagem e áudio. Só a imagem. E áudio, só a né? imagem. Porque e muitas, inclusive, têm imagem própria também. Acrescentam imagem própria. As suas câmeras, seus repórteres. Exatamente, né? que faz as câmeras exclusivas. Isso. Mas quem faz a geração principal é justamente a FIFA. Então, tem essa característica. O Media Center que é justamente o grande coração, que é onde todo mundo está presente. Porque tem... quando você vai para o estádio, também isso aí dentro da comercialização da FIFA. Não basta você ter os direitos de transmissão adquiridos, para você fazer do estádio, você tem que comprar aquele local que é chamado de commentator position, ou seja, posição de comentarista, que normalmente são 3 lugares que são designados. É mais uma facada. Entendeu? Mais uma facada. É mais um pouco. Estar ali custa caro para a Então, emissora. por isso que, normalmente, se vai ao estádio para fazer os jogos da sua seleção. Só. Sim. E não das outras. Os outros é tudo pelo Media Center. E uma curiosidade, quem não domina o assunto. O Brasil, por exemplo, se for até as finais, pode jogar em vários países, pode jogar no México, nos Estados Unidos, no Canadá. Dependendo da classificação. Vai depender. Pode jogar nos 3 países. E aí tem que deslocar. Mas aí se ele for vai ter campeão que do deslocar grupo? todo mundo, repórter, torcedores. Mas a Copa de 94 nos Estados Unidos
E a própria aqui do Brasil em 2014, mas eu pego a dos Estados Unidos, que vai ser lá novamente, tá? Já era um deslocamento muito grande. Você deslocar de Dallas para Detroit, você deslocar de Miami para Califórnia, né? Tá certo que o Brasil ficou mais baseado lá na Califórnia, né? Então, já são deslocamentos grandes. E são deslocamentos que você tem que fazer, independente de ser dentro do mesmo país ou de país para país, como é o caso agora, é avião, não tem muitas jeito. horas de voo. E como é que isso impacta, digamos assim, a preparação física dos jogadores? Porque esses voos longos são muito cansativos, né? Por mais que eles tenham lá voos fretados. Eu diria, Irineu, que os jogadores estão preparados para isso, mas para nós que acompanhamos é difícil o ritmo. Para quem vai acompanhar, por exemplo, a seleção brasileira, né, em todo esse caminho, é uma correria. Eu posso te dizer, eu fiz 3 Esses Copas do jogadores Mundo. vão passar muitas horas dentro de aviões, né? Mas nem tanto, porque os deslocamentos são deslocamentos curtos. Eu poderia dizer rápido. que no nosso Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem viagens mais longas do que seleções farão durante a Copa do Mundo. Vai jogar no Nordeste, Manaus, Sul. Eu ia te falar, eu fiz 3 Copas do Mundo, 94 Estados Unidos, 98 França e 2002 Japão e Coreia, né? Cada uma teve a sua característica. A gente falava agora há pouco, né, das mudanças na comunicação, entrando muito a questão das redes sociais e tal, né? 94 se caracterizou pela entrada do celular nas transmissões. Sim. E foi um grande avanço. Porque você... E a internet também já estava avançando. Mas ali engatinhando ainda. O grande avanço para a cobertura da Copa dos jornalistas foi o celular. Foi o celular. Ainda não tinha toda essa possibilidade da imagem, como depois, em 2002, Japão e Coreia, com qualquer celular você fazia imagem. Mas sempre tem um avanço tecnológico nisso. Claro. E nesse caso agora dessa Copa, é justamente isso. Você... Se tiver um canal em qualquer plataforma e tiver recursos financeiros, você vai para lá, México, Estados Unidos, Canadá, e fica alimentando teu canal, sem ter acesso, vamos dizer, a entrevistas, evidentemente. Sim. Até os estádios podem ter acesso, porque compra o ingresso. Você pode fazer lá entra como um torcedor e filma lá e faz o que quiser. Tem né, canais de YouTube, aí, enfim, que vão cobrir, inclusive, se propõem a cobrir todos os jogos, né? Sim, quase todos, né? Sim, não. Tem. Hoje a Cazé TV é a única, por streaming, é a única que vai fazer os 104 jogos. Os 104 jogos. Nem a Globo vai fazer isso. E desde o Mundial de Clubes, né, que foi o primeiro que a gente pode dizer que a Cazé TV adquiriu em grande massa um pacote fechado diretamente, eles vêm anunciando já que seria os 104 jogos e que seria a única. Então eles vão carregar muito forte essa marca de 104 jogos, toda a transmissão, e aí fica a dúvida só na prática de como vai funcionar esses 104 jogos. Porque é uma equipe gigantesca que precisa para transmitir todos esses jogos, né? Imagina a logística de tudo isso. A gente está falando aqui dos bastidores, porque é interessante, temos aqui jornalistas que cobriram Copa do Mundo, que conhecem os bastidores, isso aí. Eu acho que é interessante para todo mundo saber como é que isso funciona. O Rogério falava, Irineu, sobre a questão da geração de imagens pela FIFA para aquelas empresas que compram os direitos, e eu falei por baixo, reiterando, e áudio também, porque as emissoras de rádio, na sua imensa maioria, elas não transmitem dos estádios, elas transmitem do IBC. Do Centro Internacional de Imprensa. E elas recebem nas suas posições o áudio do estádio. Então o Zé Aldo está narrando lá, o Irineu está narrando lá, o Rogério está narrando na rádio dele, como se estivesse no estádio e sugerindo que ele está presencial. Mas ele está no IBC com um som ambiente como se estivesse no local. Ele recebe o som do local. Ele está narrando do IBC nos Estados Unidos, mas o jogo está acontecendo lá no Canadá, ele está recebendo o áudio do Canadá e jogando a locução em cima. Quem fica no estádio, então, são as emissoras de TV.
Não, as rádios, algumas as ficam. rádios algumas vão, também. Mas em número muito pequeno. para suas seleções. Normalmente para suas seleções. Quando vem a Colômbia, por exemplo, vem um bando de colombianos, tudo de amarelo, parecem brasileiros, há uma algazarra tremenda. Vem os argentinos, tem jogo da Argentina, eles são meio porcão, relaxadão assim, largam um toco de cigarro, papel sujo, saem aí vem os japoneses e fica tudo organizadinho. Essas são as características de algumas... como é que eu vou dizer? Algumas manadas dessas manadas que passam na cobertura da Copa. Isso que o Zé está falando do som ambiente é o áudio internacional. Sim. Que é o que é distribuído para ser, né, como se estivesse no estádio. Claro. Mas, na realidade, a imensa maioria dos jogos é transmitida do IBC, do Centro de Imprensa. Muito bem. Bom, nas outras Copas, em todas as Copas, todas as Olimpíadas, a gente tem visto aí na comunicação inovações muito interessantes, tecnológicas, novas tecnologias e tal. O que vai pintar de novo nessa transmissão? O que vocês já viram aí que vai surgir de novo na transmissão? Acho que drone, é claro que vai ser muito utilizado. E o que mais? A gente está falando de uma Copa o país principal da Copa, que é os Estados Unidos, embora ela tenha jogos no Canadá e no México, mas o ponto principal é os Estados Unidos, né? Lá 70% dos jogos vão acontecer lá. É o berço dessas inovações para a comunicação, principalmente, e publicidade, né? Que é os Estados Unidos. Eu acho que o primeiro ponto de inovação dessa Copa é o principal foco de transmissão, por exemplo, para nós aqui no Brasil, que o principal veículo que tem o direito de transmitir e é o que tem o direito de todos os jogos do Mundial é no YouTube. É o YouTube. É a crescente das plataformas digitais, das redes sociais para o Mundial. É a primeira Copa que vai ser transmitida no YouTube. Porque nas outras, geralmente o Grupo Globo tinha esse direito total e nessa não. Essa é a primeira que não tem. Mais democrático. Mais democrático. Tanto que agora nós temos outras possibilidades de transmissão de TVs também aqui no Brasil que vão transmitir os jogos. Mas todo o único canal que vai ter todos os jogos passando mais é pelo acessível YouTube. Também, né? Mais acessível. A gente pode falar da acessibilidade. Mas eu acho que impacta também, né? Porque é pago também. Pois pago. Mas, entendeu? Por exemplo, uma TV aberta, ela é absolutamente democrática. Ah, sim. Entendeu? Você não precisa pagar nada, apenas ter o seu aparelho de TV e a antena. Claro. Já a internet, tu precisa ter a conexão boa, tu paga pela internet e vamos lá, a gente está falando de um país que tamanho continental que é o Brasil, imagino que não é 100% do país que tem o sinal bom de internet para acompanhar os jogos. Não, a gente sai aqui para o interior, por exemplo, anda 200 quilômetros daqui, já começa a ter problema de por exemplo, sinal. A Cazé TV que vai transmitir, ela fez um acordo com a Disney para a transmissão dos jogos. Agora, para tu ter o sinal da Disney, tu tem que pagar. Pois é. Então, isso também, por um lado, facilita, mas também te necessita ter recursos para comprar esse streaming. Então, tem os dois lados da moeda. Mas o que vocês acham, além disso, de novidades nós vamos ter nas transmissões de TV? Vamos ter muito drone, vamos ter câmeras... A questão do drone tem que ver... Microcâmeras no campo, esse tipo de coisa. A questão do drone tem que ver com muito cuidado, porque os Estados Unidos, especialmente, já tem uma determinação que num raio de aproximadamente 5 quilômetros dos estádios, não tem circulação de nenhum aparelho, nem avião, nem drone. Espaço aéreo fechado. Espaço aéreo fechado. Nem de 5 quilômetros do estádio onde para os tiver drones das emissoras de TV que aí é que tem que ver se talvez vai tenha ter uma liberação para poder... O que vai ter dessa tecnologia que vai transparecer o tempo todo na televisão, na cobertura da Copa, por exemplo, é o impedimento semiautomático, que é uma tecnologia que eles vão adotar. É a bola com o sensor. O sensor na bola. É trionda, né, que chama. A bola avisa se... Bola com bateria, é uma coisa assim que... Para Rogério, que foi goleiro nos anos 70, ainda pegava aqueles chutes dos atacantes da época, com aquelas 70, bolas de couro. Só não fui por uma injustiça na seleção campeã, tá bom. E ela era costurada com um tento de couro. Ficava uma maravilha quando chovia para o goleiro pegar aquele... Dobrava o peso da bola. Para os tempos atuais, é uma outra bola, com uma outra tecnologia, inclusive com sensores. Então pode eliminar esse problema de saiu, não saiu, estava impedido, entrou, não entrou. A Copa que estreou esses sensores na bola foi a do Brasil.
Foi aqui em Porto Alegre o primeiro jogo que foi necessário um sensor na bola para determinar se foi gol ou não. Sim. Foi o jogo França e Honduras aqui no Beira-Rio, tem um chute do Benzema que a bola bate nas duas traves e sai. E o sensor na bola que acusa que nesse momento em que ela bateu em uma trave e correu e pegou na outra, ela entrou. Visualmente era praticamente impossível de detectar. E aí o sensor acusa o relógio do árbitro, né? Ele vibra ali. Né? Para impedimento, para outras coisas. Pode ser uma tecnologia. É algo que não vai ser testado novo. Eu acho que a grande questão dessa Copa é que nos Estados Unidos. E vai ser com um árbitro brasileiro a primeira. O Wilton Pereira Sampaio. Né? Amanhã, o jogo México e África do Sul, a abertura, que foi a abertura da Copa de 2010 e a abertura da Copa de 26. Eu acho que outra coisa diferente nessa Copa que nós vamos ver, além do protocolo de entrada que mudou, né, agora nós vamos ter as seleções perfiladas no círculo central do campo com todos os jogadores relacionados, não só os titulares, como eram em outros momentos. Sim. E um bandeirão atrás, em vez das bandeiras em tamanho normal que a gente tinha das bandeiras na beira do campo. E o protocolo sobre questão climática, né? Os Estados Unidos é uma área... Lá a gente está vamos viver o verão, né? Americano. Sim. Tem muito incidência de raios e tem uma lei nos Estados Unidos que não pode ter evento esportivo numa quilometragem, eu acho que a 15 quilômetros do estádio. Sim. Se tem uma incidência de raio, tem que parar o jogo. Eles vão monitorar isso aí. Os esportes americanos são esportes parados. E se a meteorologia disser que vai ter raio, aí para o jogo? A gente viu na Copa do Mundo de Clubes do ano passado um jogo começando 7 da noite e terminando quase meia-noite, porque ele ficou 1h30 parado. Por causa da regra. Por causa dessa regra. Da incidência de raios. Se nesse perímetro acaba caindo um raio, é contado meia hora a partir daquele raio para não se repetir. Sim. Se acaba caindo um outro raio nesse perímetro, é contado o tempo. Então, acaba se somando cada vez mais o período de 30 minutos e ficar na expectativa de torcer para as condições meteorológicas acabarem contribuindo com a Copa também. Parece com os jogos. Mesmo que os estádios tenham excelentes para-raio. Isso no futebol geralmente não se aplica. A gente não vê um jogo de futebol parar, a não ser que seja algo extremamente grave. É uma forma. Mas já tivemos jogadores atingidos por raio. Já tivemos. Mas, por exemplo, chuva muito forte, o jogo tá rolando. Aqui no Brasil, a gente vê inúmeros episódios. Mas durante o Mundial de Clubes no ano passado, era uma grande curiosidade a saber se a FIFA adotaria alguma medida diferente, se conseguiriam mudar essa normativa dos Estados Unidos, mas não teve negociação. Foi mantido da mesma forma que a gente viu no Mundial de Clubes, vai se repetir para a Copa do Mundo. Mas isso eu entendo que é uma evolução, o Zé Aldo disse assim, é positivo, e realmente é positivo, porque é uma legislação que veio, por exemplo, depois da Copa anterior nos Estados Unidos, a de 94. A de 94 não tinha isso. Tá? O que tinha, sim, eram as temperaturas muito altas. Sim. Especialmente onde o Brasil jogou, que foi na Califórnia. E nós vimos agora também nos amistosos dos Estados Unidos... Os tempos para hidratação, e isso inclusive não tinha também, surgiu depois. Mas o que já tinha e que a gente pôde ver nesses amistosos são os ventiladores, aqueles climatizados, vamos dizer assim, jogam nos bancos de reserva. Joga uma aguinha gelada ali. Para dar uma refrescada, porque se impressionou muito... Se falou muito agora, nesse período pré-Copa, sobre as temperaturas elevadas nos Estados Unidos. Sim. Mas em 94 foi a mesma coisa. Já foi muito tempo. Foi a mesma coisa. Tanto que muito, eu diria até, do padrão de jogo que a seleção brasileira adotou em 94, foi também em função do clima. Sim. Em função do clima. Que era um futebol onde você tinha 2 jogadores mais avançados, que era Bebeto e Romário, e você tinha um meio-campo bem mais sólido, que era Dunga, Mauro Silva, Zinho e Mazinho. O clima acaba também influenciando o esquema tático. Exatamente. Porque tem que correr menos, né? Bom, nós estamos agora com 21 horas e 44 minutos, 9h44 da noite. A gente vai fazer um breve intervalo e em seguida vamos voltar para falar um pouco da seleção brasileira. Quais são as chances da seleção brasileira no Mundial? Fique com a gente, 3 minutinhos, já voltamos.
Agora são 21 horas 47 minutos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS, que hoje está já em ritmo de Copa do Mundo. O Mundial inicia amanhã, dia 11 de junho, e a partida de abertura será entre México e África do Sul, no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México. Para falar sobre as expectativas da Copa do Mundo 2026, estão comigo aqui esta noite no estúdio José Aldo Pinheiro, radialista e locutor esportivo, Rogério Amaral, comentarista esportivo aqui da Rede RS, Thalia de Castro, repórter esportiva, e Paulo Nunes, também repórter esportivo. Vamos falar um pouquinho agora, já falamos bastante das curiosidades, dos bastidores, das novas tecnologias que vão entrar em campo aí junto com as seleções. Fala um pouquinho da seleção brasileira. Vocês acham que essa seleção chega em condições de fazer uma boa Copa, ter um bom desempenho? Até onde irá a seleção brasileira nessa Copa? À primeira vista, por assim dizer, é difícil ser categórico em afirmar que o Brasil vai mal ou vai bem. Nós temos elementos que falam em favor de sentimentos, não de otimismo, mas de desconfiança, para ir bem ou para ir mal. Mas para ir bem, por exemplo, nós temos, quiçá, o melhor técnico do mundo. Nós temos jogadores de uma geração que promete muito boa, veloz, que se jogar um jogo de cautela e focado em não sair perdendo, poderá ganhar jogando mais humilde, sem dar espetáculo, um jogo intenso de contragolpe. Pode o Brasil, com Luiz Henrique, com Ryan, com Endrick, com Rafinha, com o Vini Júnior, Neymar, quem sabe, em algum momento, com alguns jogadores que têm essa capacidade, surpreender o mundo. Pode sim. E pode mais, o Brasil apresentar um sistema de defesa competente, bem organizado, a partir de um técnico com uma mentalidade italiana, com uma mentalidade europeia, de organizar um time pela defesa. Ele iniciou um pouco estranho, ele estava jogando meio Renato no tempo que passou pelo Grêmio, em que jogava com 4 atacantes e 2 meio-campistas, portanto, era a defesa batendo com o ataque adversário, o meio-campo inoperante por numericamente inferioridade em relação ao time do outro lado, e 4 caras na frente que não marcavam. Mas não é o caso do Brasil, pelo que a gente viu. Com o Ancelotti, a seleção brasileira até em alguns momentos tem 5 atacantes, mas todos os jogadores, sendo eles o ponto de partida, o meio-campo ou o ataque, eles ajudam na recomposição, ajudam a pressionar o adversário com a bola, dificultam a saída de bola do adversário, fazem um processo de marcação que começa no ataque. Então, essa visão que tem o Ancelotti de montar o sistema de tentativa de roubada de bola e aí forçar o time adversário que está fora de posição e fazer o gol, é muito interessante. Por aí dá para acreditar no Brasil. Mas ele anunciou a escalação, eu não curti muito a escalação com o... Como é o nome daquele rapaz que parece uma coisa assim meio... Poxa, mas tu é cronista e não lembra o nome dele? Esse centroavante, que não é centroavante, não é meia... O Matheus Cunha? O Matheus Cunha tirou o lugar do Igor Thiago e está sendo escalado como titular para estrear. A única conclusão a única suposição que eu faço é que, por ele ter mais tamanho que o Endrick, ele tenha sido usado a partir de uma conclusão do Ancelotti que o adversário, a equipe do Marrocos, tenha jogadores altos e fortes e precise alguém com envergadura, também com estatura, para enfrentá-los nessa marcação de saída de bola. O Brasil vai pegar um time, o jogo mais difícil do grupo do Brasil é o jogo da estreia, contra a seleção marroquina, que é vice-campeã da Copa das Nações Africanas, que terminou em janeiro. Mas então já vamos conversar. Eles ficaram... o Brasil pega, eu acho que o principal adversário é o da estreia. Mas tem alguns pontos aí. O Marrocos, ele é o vice-campeão da Copa Africana de Nações, perdeu para Senegal a final, a competição foi no Marrocos. Um mês e meio depois, a Federação Africana deu o título para o Marrocos. Teve uma polêmica envolvendo a final, mas no campo quem ganhou foi Senegal. Mas igual, os dois times são muito fortes. E a seleção marroquina é muito boa, tanto que fez uma Copa passada muito boa. É um time que joga e deixa jogar também, né? O Marrocos é muito rápido e ataca muito, mas também deixa o adversário jogar, não é um time que se retranca tanto. Isso eu acho que é interessante. O Brasil, vejo que o treinador, acho que a principal aposta
O Brasil tem jogadores que brilham muito nos seus clubes, mas na seleção não conseguem brilhar, não conseguem jogar. São individualistas em demasia. O que eu vejo que falta para o Brasil é conjunto. Talvez agora, nesse período de treinamentos em que o Brasil se apresentou no final do mês passado, até agora a estreia, que vai ser quase que na metade desse mês de junho, o Ancelotti pode ter dado um pouco mais de conjunto para esse time. Se o Brasil conseguir unir o conjunto com o brilhantismo individual dos seus jogadores para o conjunto da equipe, eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma grande Copa, mas não está entre os favoritos ao título. Eu vejo França à frente, eu vejo Argentina à frente, a Espanha à frente e Portugal à frente, que embora nunca ganhou uma Copa, Portugal tem um conjunto de time melhor que o Brasil. Eu vejo o Brasil num segundo escalão, com a Inglaterra, que tem um grande centroavante, com a Alemanha, que tem uma boa geração, mas não é tão badalada assim. Então eu vejo o Brasil aí. E a estreia é isso. É um jogo que vai ser mais aberto. O Marrocos, só que é mais difícil também. É um time bem qualificado, tem... embora o Marrocos também ganhou um desfalque de última hora, né? O Ezal Zuli, que é o meia, que joga no Betis da Espanha. Ele é muito bom jogador, está no seu melhor momento técnico nos últimos 2 anos e ele sofreu uma lesão muscular, não vai jogar na estreia. Isso pro Brasil é bom, porque ele é um muito bom jogador. Mas se a gente for pegar do ponto de vista, a pergunta inicial do Irineu como chega a seleção brasileira, se tem chances de ganhar. Pode se aproveitar muito de não entrar com favoritismo. A gente vai ver em todos os debates sobre Copa do Mundo o Brasil não sendo colocado como favorito. Já venceu Copas em que ele chegou lá desacreditado. Eu acho que a maioria delas, inclusive, né? E a mística faz com que se acredite muito mais nisso, né? O lado daqueles torcedores mais fervescentes que preferem se agarrar na mística em legados passados do que propriamente no campo em si do favoritismo hoje em dia. Poderia a gente falar muito da Espanha, que é uma das grandes favoritas, acredito que até mais do que a própria França para esse Mundial. A Argentina é favorita também ao bicampeonato e de certo modo isso faz com que o Brasil já tire o seu nome do holofote e já pense melhor com o treinador de fazer o seu trabalho de uma forma mais humilde para chegar até... Nós estamos com um pequeno probleminha no microfone da Thalia aqui, a gente vai consertar isso aqui andando com o programa, mas enquanto isso eu quero saber também os favoritos de vocês aqui, quem são os favoritos? Mas deixa eu voltar a essa questão, me permite, Irineu, a respeito de Copa do Mundo, favoritismo, nossa seleção especialmente. Das seleções principais, a que tem o menor ciclo de Copa é a nossa seleção. E o que é o ciclo de Copa? É o período em que está sob a orientação daquele treinador. Tá? Nós tivemos muitos problemas políticos dentro da CBF. Não é novidade dizer isso. Tá? A CBF vive sempre uma questão política. Mas nós tivemos o presidente anterior a esse, o Edinaldo Rodrigues, que foi um verdadeiro caos dentro da CBF. Um verdadeiro caos. Tá? E isso terminou fazendo com que, numa primeira tentativa de trazer justamente esse treinador, o Carlo Ancelotti, tá? Fosse frustrada essa tentativa. Por quê? Porque o próprio presidente, ele se arvorou de uma situação de que ele seria plenipotenciário, de chegar lá junto à direção do Real Madrid, conseguir a liberação desse treinador. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim na organização do futebol europeu. Tá? E aí, mais para ter esse complicador, o que aconteceu? O ex-presidente Edinaldo foi deposto do cargo. Tá? Voltou posteriormente, mas aí o Carlo Ancelotti disse, eu não vou entrar nessa bagunça lá. Entendeu? Renovou o contrato com o Real Madrid. O Paulo Nunes, que acompanha mais de perto essas questões, né, pode falar sobre isso também. Então, nós perdemos tempo de ciclo da Copa. Tivemos treinadores aí, recentemente, a gente estava com o Dorival Júnior. Treinador correto e tal, mas que já era o quarto dentro do ciclo, é isso? Porque começou com o Ramon. Tite sai, aí vai o Ramon Menezes interino, vai o Fernando Diniz,
vai o Dorival e depois que vai assumir o Carlo Ancelotti. O Diniz se dividindo entre seleção e clube, né? Se a gente pegar o Rogério, tem muito pouco tempo de seleção, uma contribuição, né? um tiratema. O Ancelotti está 1 ano no cargo da seleção. O Didier Deschamps, que é o técnico da França, ele está desde 2012 no comando da França. Vamos pegar as outras seleções. Pega a Espanha. O Luiz de la Fuente está desde a última Copa, ele está há 4 anos. Pega a Argentina. O Scaloni assumiu em 17, ele assumiu em 17 a Argentina. Não, desculpa, 18, depois que o São Paulo sai da Copa de 18. Já são 2 ciclos. 2 ciclos de Copa do Mundo. Então, a minha preocupação... É claro que eu estou torcendo, tenho uma esperança, mas dentro da realidade que a gente sabe mesmo, como disse o Zé Aldo, temos realmente o melhor dos treinadores, afinal de contas... São quantos? 5 títulos de Champions? São Real, com o Milan Milan são 2, eu acho que são 5 e mais são campeão 4. de 5 ligas diferentes, 5 países diferentes. É o único que ganhou as 5 principais ligas da Europa, ele ganhou em todas. Então, essa talvez seja a nossa grande esperança. E eu acho que o grande ciclo de Copa do Ancelotti é o próximo. Eu acho que ele veio para a Copa de 30. Fica com uma esperança ainda maior para o próximo ciclo. Exatamente. Que ele vai fazer tudo do jeito dele. E ele vai acompanhar também a renovação da safra. Mais 4 anos. Que eu tô com o Rogério nessa. Temos 2 laterais ruins, Irineu. É que eu acho que assim, o trabalho é muito curto para 1 ano. E pode ganhar, muito pelo treinador e pela qualidade individual. Mas o coletivo é difícil. Eu acho que vai ser no heroísmo. Não ganhamos assim se ganhar com facilidade. Aliás, o Brasil, para ganhar com facilidade, foi só em 70, né? As outras foram todas muito peleadas. Mas a França tem bastante mais time que nós em conjunto, em alternativas de banco. O nosso lateral, o direito é o Danilo. Não sei como é que tá ali. Hoje a imprensa francesa noticiou, hoje a imprensa francesa noticiou que o Dembélé, que é o melhor jogador do mundo hoje, ele teria cobrado o Mbappé, que é o principal jogador da seleção francesa, de marcar mais no treino. O Mbappé não gostou muito e o Deschamps teve que dar uma intervida no grupo, né? Deu um conflito ali. Mas é a principal seleção do momento pela qualidade técnica dos jogadores e o coletivo. Mas o Deschamps pode fazer isso. Tá desde 2012 lá, né? O Deschamps pode fazer isso. E esse nosso ciclo foi muito atrasado, muito retardado por isso, porque nós tínhamos treinadores muito menores em tamanho do que os jogadores. Como é que o Ramon, como é que todos os outros, o próprio Dorival Júnior, que já ganhou Libertadores... O Diniz nem se fala, né? Fernando Diniz, não tinham dimensão para fazer, por exemplo, essa cobrança, não é? Esse apaziguamento que fez o Didier Deschamps com esses 2 astros, né? Porque ele tem tamanho para isso. Então o Ancelotti, a minha esperança é justamente no Ancelotti. E aí vem o ponto positivo, que eu vejo também transformação da CBF. Não é? A CBF, está aqui o Zé Aldo de testemunha, que esteve comigo numa reunião lá na CBF e que ouviu, não é, do coordenador de seleções, o Rodrigo Caetano, dizendo que a grande mudança que acontece hoje dentro da CBF é que não existe mais o centralismo do presidente. O presidente atual, Samir Chaudhry, ele dá autonomia para os departamentos. Sim. E aí vem outro ponto positivo que eu quero destacar quando a gente fala de ciclo. Né? Antes de começar a Copa, já houve a renovação do contrato do Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Exatamente. Então, isso é o ciclo pensando a longo prazo, médio prazo. Então, quando você vê assim, fala, e é com propriedade que diz, os jogadores, né, nos clubes eles desempenham tão bem, na seleção não conseguem. Mas como? Se eles se reúnem para jogar 30 dias sob o comando do treinador, né? Então precisa ter esse ciclo de maior proximidade. Agora, Rogério, sim, eu concordo também, eu acho que tem que ter mais convivência. Agora, sempre se diz, né, o futebol europeu é o melhor do mundo e tal. Nós temos um técnico europeu, super campeão, e temos muitos jogadores que jogam na Europa. Então, o futebol brasileiro hoje já está europeizado, né? Já está preparado para enfrentar essa nova escola de futebol. Mas todos esses jogadores dentro de um conceito tático que é desenvolvido dia a dia. Paulo sabe muito bem como é que é esse desenvolvimento. Não dá para dizer que temos uma seleção europeizada. Eu acho que a gente... Nesse ciclo talvez menos do que nos outros. A seleção europeizada que a gente tem desde o início dos anos 2000 ali, mas final dos anos 90. Técnico, né? E agora com o treinador. O que é curioso, se todo treinador que ganhou a Copa do Mundo até agora, ele ganhou sendo
nascido no país em que ele comandou, né? Ou seja, sempre um argentino ganhou a Copa com o argentino, um alemão com o Alemanha, um brasileiro com o Brasil. Técnico estrangeiro não venceu nenhuma Copa. Nenhum venceu a Copa hoje, pode acontecer. Tanto que as principais candidatas aí, Portugal, o técnico espanhol, só a Argentina e a França, que são franceses. E a Alemanha também é alemão. Esse tabu aí, né? Mas pode quebrar. O Ancelotti pode ser, pela primeira vez. O Portugal, que é bem badalado, né? O técnico espanhol em Portugal. Mas eu vejo que a gente tem jogadores acostumados com a cultura europeia. Porque muitos deles vão para lá. Eu acho que o nosso ritmo de jogo aqui no Brasil é diferente. A gente viu no Mundial de Clubes a diferença que foi quando um time brasileiro enfrentou um europeu. Na fase de grupos foi uma coisa, mas quando foi mata-mata foi diferente. O Fluminense foi um ponto fora da curva, mas a final do Mundial de Clubes foi europeu. Foi um time francês com um time inglês. Eu acho que o ritmo de jogo é diferente na Europa. Se me permite, Paulo, eu vejo uma diferença que eu não considero pequena, eu considero substancial. Quando nós falamos de clubes, são seleções milionárias dos clubes europeus que enfrentam os demais continentes. Não dá para comparar os times brasileiros, o Fluminense, que foi feita a referência pelo Paulo, com uma equipe francesa, com uma equipe inglesa, com uma equipe espanhola. Os caras lá têm um jogador, o melhor do Senegal, o melhor do Brasil, o melhor do não sei o que, eles fazem uma constelação. E em relação à Copa do Mundo, é que cada um leva os seus do seu próprio país, a diferença que eu vejo hoje, que é uma regra que vale para a história das Copas, são as gerações. A Alemanha teve uma geração de grandes jogadores, ela foi campeã. Quando ela tinha Breme na esquerda, me ajudem aí, né? Foi aquela campeã de 90 na Itália. Depois foi técnico da seleção. O Matheus? O Matheus era o capitão do time, mas tinha mais. Tinha o Weiler, tinha o Klinsmann. Por exemplo, teve antes, a gente tem 74, mas daí a gente vai pegar gerações o que eu quero dizer é o seguinte, que a Holanda teve e não conseguiu ganhar uma Copa. Mas brigou para ganhar. Porque normalmente as seleções que ganham são aquelas que têm um ciclo cheio de conquistas que só decorre de ter uma geração de grandes jogadores. A Espanha tem uma geração de grandes jogadores que é uma geração que se colou numa anterior que já era boa, e o mesmo acontece com a França. E o mesmo acontece com Portugal. E a Inglaterra também. A Inglaterra, por alguma coisa que a gente não sabe explicar, que é metafísica, ela não ganha. Mas a geração da Inglaterra é muito boa. Mas todos esses aí têm gerações, hoje, melhores que a geração brasileira. Mas todas elas também precisaram passar por um baque, né? Se a gente for pegar a França que é vice-campeã mundial em 2006, 2010 cai na fase de grupos, 2014 que vai se reorganizar com o Deschamps. A Alemanha caiu na fase de grupos em 2022, caiu na fase de grupos em 2018. A Itália, por exemplo, faz 3 anos que vai para a Copa. Ficou na lanterna do grupo. Ficou na lanterna. Mas a Itália não depois tem de ter vencido a Copa. Mas a Itália não tem geração hoje, não tem ninguém pode bom. chegar. Mas a Itália que está sendo fora da curva, que não está conseguindo formar uma nova geração, né? Tanto que eles querem levar o Pep Guardiola para ser o treinador da seleção, porque eles viram que o Brasil conseguiu atrair o Carlo Ancelotti, a Federação Italiana está fazendo de tudo para levar o Guardiola, que saiu do Manchester City, que é o outro técnico do momento, assim, nos últimos anos. Como é que a Itália perdeu o Ancelotti, né? Eu acho que ele nunca quis comandar a seleção italiana. Ele foi auxiliar, né? Ele é vice-campeão mundial em 94, sendo auxiliar do Arrigo Sacchi, né? Naquela seleção. Mas eu acho que É que assim, por exemplo, o Diego Simeone, que é o grande técnico do momento do futebol argentino, nunca quis assumir a seleção argentina. E quem foi assumir foi um ex-jogador que era auxiliar, que a AFA apostou, e o cara foi lá e organizou a seleção, e hoje é uma das principais, que é o Lionel Scaloni. Tem muito disso também, de saber lidar com a geração. Tem o que o Zé e o Rogério falam, né, de pegar a geração boa e unir num ciclo só. Tem também saber viver no momento de baixa, mas está num alto nível de competitividade. Eu acho que é muita coisa que tem que convergir. E tudo é um jogo só que em 90 minutos pode mudar, né? Eu continuo entendendo que o principal, claro, que uma geração de craques pode fazer a diferença. Mas a gente está tendo o exemplo, né, como o Irineu frisou. Você tem vários jogadores brasileiros já há muito tempo convivendo no futebol europeu, mas quando reúne todos, não anda como andam lá nos seus clubes. Para mim, o fundamental, né? O principal continua sendo ciclo. Para mim, a continuação de um treinador, de um ciclo para o outro,
é o mais importante. Ah, mas o Tite teve isso e não conseguiu. Ok. Mas chegou perto. Mas são várias seleções que também tiveram isso e não conseguiram. Claro. Mas as que conseguiram e as que estão hoje mais no topo, elas vêm com um ciclo de Copa para Copa e até de duas Copas, como o caso da Argentina. O Brasil com ele tinha padrão. Não ganhou, faltou alguma coisa nas duas vezes, mas tinha um padrão de jogo, tinha uma ideia de jogo, tinha um trabalho ali. O Brasil não era fiasquento, o Brasil não era desorganizado. O Brasil perdeu, a vaga foi nos pênaltis. Para a Croácia, sim. E para a Bélgica caiu. Isso, mas o que ficou marcado no jogo com a Croácia, e o Paulo acabou citando de 90 minutos, às vezes nem precisa de 90 minutos. Em 5 minutos, tu acaba colocando uma classificação em risco, como ficou aquele sentimento de 2022. Muda o destino completamente. E por exemplo, falando em gerações, e não quero te atrapalhar, Irineu, só para dizer, a Argentina foi à Copa de 82 na Espanha, aquela que o Brasil ganhou, com uma geração campeã, que se encontrava com uma geração que estava chegando. Era a passarela de 78 com Maradona, campeão do mundo, do Mundial Sub-20, e mais Ramon Dias. Era fabuloso o time da Argentina. Eles chegaram de salto alto e nariz empinado. Como a gente costuma dizer, agrandados. Eles se agrandaram e chegaram na Espanha e o Brasil papou os caras. Por quê? Porque teve esse excesso de confiança. Isso também pode acontecer. Mas hoje é muito mais difícil disso acontecer, porque todo mundo que vai para a Copa quer ganhar e coloca de lado outros valores. E o futebol evoluiu, né? A gente vê evolução para todos os times, né? Se a gente for pegar... não vão ganhar a Copa, mas eu acho que vão fazer boa Copa do Mundo. A Turquia tem uma geração interessante, essa que está na Copa do Mundo. Depois de 24 anos, a Turquia voltou para o Mundial. A Noruega, que tem o Haaland, que é o centroavante, tem um time interessante também, acho que incomoda, daqui a pouco pode derrubar um grande aí pelo caminho. A Senegal, que é atual campeão africano, também tem uma seleção forte. E a Holanda, que está refazendo a sua geração, que é interessante. Nenhuma dessas eu acho que vai ganhar a Copa. O matemático alemão diz que vai ganhar a Holanda. E ele acertou as 3 últimas Copas. Vamos ver então, né? Mas assim, eu acho que nenhuma delas vai ganhar a Copa, mas elas vão atrapalhar muita gente grande. É a favorita, a Espanha, né? Eu acho que a França é mais que a Espanha ainda. Pois é. Mas A grande favorita é a França. Eu acho que é França, Espanha e Argentina. Dos critérios. Eu ainda vejo a Espanha como mais favorita. O mais favorito. Mas E acho que Portugal tudo vai depender disso. É. Vocês lembram a Itália como é que ganhou, que foi uma fase classificatória naquele Mundial. Mas a Argentina, na última Copa, teve um gol de ficar fora e ganhou a Copa, né? Pois Acontece. Muito bem, agora são 22 horas e 10 minutos. Nós vamos fazer mais um rápido intervalinho aqui de 3 minutos e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje aí dos momentos iniciais aí, que daqui a pouco começa a Copa do Mundo 2026. Já voltamos. Agora são 22 horas e 13 minutos, estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje fala sobre, já está em contagem regressiva aí, junto com toda a torcida brasileira para a Copa do Mundo 2026, que inicia amanhã lá na cidade do México. No bloco anterior, que a gente falou muito aqui da escalação, nós falamos muito aqui da equipe técnica que vai disputar o Mundial, tinha uma pergunta que eu tinha que ter feito, mas não houve tempo hábil para fazer essa pergunta, então ela ficou para o terceiro bloco. E eu não posso encerrar o programa sem fazer essa pergunta para vocês. Neymar deveria estar ou não na seleção? Dividiu. Eu acho que a gente vai precisar ampliar o horário do programa para ir além Vamos das começar de 10h30. novo, vamos começar o Ponto de Conexão de novo. Porque esse assunto sempre rende muito Esse debate. vai render o bloco inteiro. Eu vou ser direto, assim. Pronto, eu não teria levado, mas teria. dados os desfalques que o Brasil tem, ele tem lugar. E acho que ele teve pelos desfalques. Pelos desfalques. A gente acompanhou um ano de Ancelotti na seleção até aqui. Falávamos disso no bloco anterior. E uma resistência muito grande no tema e assunto Neymar. Sim.
confesso que me pegou de surpresa, mesmo com as lesões, talvez a gente pudesse projetar uma convocação do Ancelotti com o João Pedro do Chelsea, não o Neymar pela temporada aqui que foi, e muito pelo Ancelotti bater sempre na tecla de que ele levaria jogadores em plenas condições físicas de disputar um Mundial. O que não é o caso do Neymar. O que não é o caso do Neymar, não seria o caso, eu não estou pontuando isso pela lesão que ele teve. Antes da lesão, da nova lesão que ele teve ainda no Campeonato Brasileiro, ele já não estava em condições físicas, ele já não estava no melhor condicionamento físico de disputar uma Copa do Mundo. Faz tempo que ele não está. Exato, faz muito tempo. Se a gente for pegar a última boa temporada do Neymar, foi logo depois da Copa do Mundo em 22, ou talvez um pouquinho antes, que ele teve um grande destaque no nível que se espera do Neymar, e aí a gente bota uma régua sempre mais alta. Me surpreendeu muito o Ancelotti ter levado ele, acredito que deve ter passado muito pela questão da pressão. Da pressão. Pressão da mídia, da torcida. De tudo, patrocinadores. A gente sempre vai falar de um grande nome, e é muito difícil debater isso, porque o Neymar ele é visto como a referência talvez de liderança da seleção brasileira hoje. Principalmente dessas novas gerações. Mas a gente não tem. Talvez a gente tenha jogadores que, acho que foi o Paulo que citou no bloco anterior, que correspondem nos seus times europeus e na seleção brasileira não conseguem confirmar, que é o caso do Vini Júnior. O Vinícius Júnior tem uma certa expectativa de que ele assuma uma posição na seleção brasileira que ele assume no Real Madrid hoje em dia, que não é correspondida. Então é o Neymar ainda esse apego que tem, tanto do torcedor como também da mídia. Mas por referência e responsabilidade, ele deveria vestir a camisa 10? Quer saber o Fernando, nosso diretor de imagem? Já que tá lá. Já tá lá, né? Agora, falando do Vinícius Júnior ou do Neymar? Nosso volante vai jogar com a 2. Agora vamos imaginar também, né, gente? Vamos nos colocar um pouquinho na pele do Ancelotti, né? Imagina um técnico brasileiro que fosse treinar a seleção da Itália para uma Copa do Mundo e não escalasse o jogador que é o grande ídolo italiano. Irineu, depende do tamanho. É uma situação muito difícil. Depende, né? de novo, o tamanho do treinador em relação aos jogadores. Tá? O Neymar era, no meu entendimento, uma obrigação ser convocado. Sim. Por todas as circunstâncias. Os jogadores da seleção brasileira pediam, né, o Neymar. Né? E aí tem o seguinte, se o Brasil perder a Copa, perdeu com o Neymar também. Pois é. Se o Brasil ganhar a Copa, todos ganharam com o Neymar. A minha questão principal é o que o Ancelotti pode fazer com o Neymar. Ou seja, se o Ancelotti quiser que ele fique no banco, ele fica no banco. Se ele quiser que entre o Neymar de goleiro, estou falando algo absurdo. Sim. O Ancelotti pode fazer. Sim. Tá? E o grande erro, para mim, da seleção brasileira, inclusive desse modelo que o Zé Aldo enalteceu do Tite, foi centrar o modelo de jogo da seleção no Neymar. O Neymar não é jogador para centrar modelo de jogo, porque ele não é o jogador finalizador em essência. Vou pegar um exemplo, Romário 94. A seleção jogava em função do Romário em 94, porque é o finalizador. Tá? O Neymar não. O Neymar gira, e aí se não tiver limites de campo para o Neymar, a seleção passa a jogar só em função do Neymar. Então é por isso que eu vejo que quem pode, de todos os treinadores, né, que estiveram na seleção, o único que pode impor esses limites para o Neymar é o Ancelotti. E a começar por aí, de que não é o titular absoluto hoje. Para mim é um passo atrás. O quê? Para mim, o único treinador que podia não levar o Neymar era o Ancelotti. Não, sim, mas eu digo, Thalia, porque a convocação tem, né? é que a convocação do Neymar, por isso que o Irineu já falou, era uma obrigação. A FIFA queria o Neymar nesse Mundial. Entendeu? A CBF queria o Neymar nesse Mundial. E muita pressão popular também. A gente viu a festa que foi. Demais. O centro do país queria o Neymar. E me chamava a atenção naquele público ali que estava comemorando a indicação dele, a idade das pessoas. Muito público jovem que viu o Neymar jogar nos seus melhores Que é a única momentos. referência dessa geração. É a única referência, como disse a Thalia. Nós estamos decidindo a Copa do Mundo dos Estados Unidos num dia de muito calor contra a França na prorrogação.
o que nós temos no banco que pode fazer a diferença? Quem é que nós vamos colocar? Coloca o velho. É pré-aposentado? É. Não é profissional que se dedica integralmente? É mulherengo? É baladeiro? É ex-jogador. Toma um mezinho, faz outras coisas, dorme pouco. Tudo é verdade. Mas ele está curtindo a vida, enfim, é uma escolha dele, graças a Deus ele tem condições para isso. Quem é que poderia fazer diferente se não ele? Porque ele é o último jogador de uma geração, ou de várias gerações, com esse perfil de genialidade. Eu acredito no Neymar. Eu acredito que ele não tem perna. Ele é um cara despreparado, vem de uma lesão grave, longo tempo parado. Mas capacidade de criar, de inventar, de fazer algo diferente em 15 minutos de uma prorrogação, isso me parece que ele tem. E o Vini não tem... E se ele tiver conquistado para nós em 15 minutos um título mundial, terá se justificado. Claro. Eu acho que essa imagem que se tem do Neymar é pelo que ele já foi. Sim. Ele não é mais esse jogador. A gente tem a impressão que ele é um ex-jogador. Eu acho que a gente precisa... O apresentador aderiu à ideia, então deu Não, eu acho que a gente 3-2. precisa virar essa chavezinha de como olhar pro Neymar e não se deslumbrar de um jogador que é genial, que foi genial. A genialidade dele não vai ser tirada. Mas o condicionamento físico dele não acompanha essa genialidade. Não dá essa esperança do Zé. Pergunta o seguinte, dos jogadores que vão encerrar ciclo, tá? De Copa do Mundo, qual é o pior preparado? É o Neymar? Neymar. Ronaldo para Portugal, super bem preparado. Messi mesmo, que venha com lesão, preparadíssimo. Tá? Que bom. O pior é o Neymar. A questão é que, por exemplo... Ganha a Copa. O Neymar, para mim, ele garantiu a vaga na Copa quando o Rodrigo se machucou e perdeu a Copa do Mundo. Porque se o Ancelotti tem o Rodrigo, se o Ancelotti tem o Estevão do Chelsea, eu acho que ele não teria o Neymar. Porque ele teria dois grandes jogadores, ou com potencial, que clinicamente e fisicamente estavam melhores que o Neymar e no auge das suas carreiras. Quando esses dois se machucaram, aí ele foi olhar, tá, mas quem que eu vou levar pro lugar dos dois? Aí ele apostou, se o Neymar fazer justamente isso que o Zé Aldo disse, me garantir 20 minutos, eu vou levar, já que eu não tenho os outros dois. Agora, por que eu não levaria? Porque jogadores que fazem um ciclo dedicado para a seleção, pensando na Copa do Mundo, em 4 anos, perderam uma vaga, e o Neymar que não fez tanto assim, e que dizia que... não, tinha a seleção, tinha o clube, mas também tinha a Kings League, que é um evento que ele participa também. Ele estava preocupado com isso. Aí tirou a vaga de alguém que tinha. O João Pedro, que se preparou pensando nesse ciclo. O João Pedro que perdeu a vaga, só que o João Pedro, curioso, que ele fez um vídeo pedindo a convocação do Neymar. Então pediu que foi no lugar dele. Ele sabe que o Neymar está 15 anos batendo todas as marcas e colando no Pelé em matéria de seleção com números pessoais. Mas faz 4 anos que o Neymar largou a seleção. Pra mim, Zé, e aí a gente pode, de uma vez por todas, virar a chave Neymar. Pra mim, a genialidade da seleção brasileira e olhar pro banco de reservas e pensar num jogador que tu pode colocar pra mudar a partida é o Endrick. E assim, apesar da idade, essa também. Esperança pode ser colocada no Endrick. O Ryan também. Eu acho que o Neymar vai ser ponto de discussão e vai continuar sendo, independente de ele jogar primeira, segunda, terceira ou nem jogar. Tá? O Neymar era, no meu entendimento, como eu disse, uma obrigação de convocação. Por todas as circunstâncias. O Ancelotti, ele não ia comprar essa briga não vai comprar essa briga. Evidentemente, principalmente com a mídia do centro do país, com grande parte da população do país. Não vai comprar essa briga. Porque se não fosse no lugar do João Pedro, nós vimos agora, um lateral direito sofreu uma lesão, foi desconvocado, e quem é que foi convocado? Um volante. O Ederson foi convocado no lugar do Wesley. Então, tiraria algum outro jogador de algum outro setor e o Neymar iria. Eu não tenho dúvida a respeito disso. E não sou contra. Não sou contra a ida do Neymar, por tudo que ele representa interna e externamente da seleção. Agora, eu faço questão de frisar isso. Não pode, em nenhum momento, se correr o risco, sejam por vários jogos ou por 15 minutos, se centrar o jogo no Neymar. Aí acaba como já acabou em outras Copas, também o futebol da seleção brasileira. E vocês não acham que o Vini Júnior teria o potencial de ser
a grande figura, essa figura catalisadora das emoções. Mas não assume, né? O Vinícius Júnior, eu não sei se ele consegue... O que tem de errado aí? Tecnicamente, ele é muito bom. Mas muito contra o Egito, ele assumiu o jogo no primeiro tempo. Mas teve tomada de decisões erradas. Ainda é muito pouco. Eu acho que confundiu um pouco a cabeça dele, ele ser um ícone em termos, né, de uma representatividade nessa história do combate ao racismo, tudo. Eu acho que isso aí atrapalhou um pouco a cabeça do Vinícius Júnior. Nós temos 3 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria, já falamos das expectativas aí, das expectativas das seleções favoritas. Agora eu queria que vocês me dissessem o seguinte: quais são as seleções que podem repetir histórias como a da Croácia e do Marrocos em edições recentes? Quem seriam esses azarões que poderiam surpreender na Copa? Eu falei ali, né, e eu pretendo acompanhar todos os jogos da Copa, né, como eu faço desde 2006, eu pretendo fazer. Eu acho que... o nosso Casé TV aqui. Equador tem um bom grupo. Aqui na América do Sul, Equador, Senegal. acho que tem uma boa geração. A África, Senegal, tem uma geração muito boa também. O Congo é campeão de lá, né? E quem? O Congo. Já foi, mas Senegal é mais forte. E assim, Turquia e Noruega, eu acho que são seleções interessantes assim, de se observar. Sim. E a República Tcheca vai jogar amanhã, tá, inclusive. Podem surpreender. Thalia. República Tcheca tem o uniforme mais bonito da Copa, né, dos que lançaram. A gente falou bastante do Marrocos no primeiro bloco, Isso. É uma das seleções que pode figurar essa lista. Mas Equador... já não seria uma grande surpresa, porque já foi surpresa. Mas aí confirmaria o que, na minha opinião, é mais difícil ainda, de um ciclo para o outro, 15 tu acabar jogos sem confirmando. Sim. 15 jogos sem perder para seleções europeias. Então é um número significativo. Sim. É muito difícil confirmar isso 2 ciclos seguidos. Então, para mim, é o grande nome assim, de promessa. Rogério. Qual é o grande nome? Marrocos. Olha, falando esse negócio de não perder para a seleção europeia, eu vou pegar uma outra seleção que é uma seleção que é correria, enfrentou e venceu o Brasil num amistoso. O Paulo já virou a cara lá. Japão? Japão. O Japão está a hora. E ele vem de quantos... Esse ciclo do Japão são quantos enfrentamentos com os europeus? São 20 alguma coisa. E o Japão só sofreu um baque, são 18 né? jogos de invencibilidade, se não me falha a memória. O único problema no Japão é que o principal jogador que jogou muito contra o Brasil tá fora. Eles levaram só por a gratidão a ele, que é o Minamino, que joga no Mônaco da França. O Japão sofreu esse problema forte. Um minutinho, time, mas Zé. é uma seleção boa. Zé Aldo, pra gente encerrar aqui, os seus azarões aí. Eu não tinha pensado nisso, sinceramente. A gente pensa nos favoritos. Claro, mas eu vim aqui para falar da Argentina. Mas e se eu vim aqui para falar do Brasil. Vamos criar comércio se formos surpreendidos aí. Esse doble chapa, como a gente fala, esse doble chapa ele fala primeiro na Argentina. Não, a Thalia tem razão. A seleção do Marrocos é uma seleção que tem possibilidade de fazer estragos. Mas para ganhar, ninguém vai passar por tantos ao ponto de passar pela Espanha, pelo Brasil, pela Argentina, pela Alemanha e pela França. Confia no teu matemático ali que tu falou no título inédito da Holanda. Deve ficar por aí mesmo. É o matemático da Alemanha, né? Mas como dissemos aqui, o futebol não é uma ciência exata, então o matemático... Rapidinho para encerrar, me permita, falando sobre matemática, que fez previsões, tal, e Neymar, né, uma cartomante hoje eu vi diz que apareceu nas cartas lá criança para o Neymar. Criança. Tem um certo boato de que a esposa estaria grávida do terceiro filho. Então tá aí. Muito bem. Mais um filho pro Neymar. O nosso ponto de conexão de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço também a audiência dos nossos telespectadores. Lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1, no canal 511 da Claro TV. E o ponto de conexão você pode acompanhar também ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Muito obrigado, José Aldo, Rogério Amaral, Thalia de Castro e Paulo Nunes, por essas análises, informações que nos trouxeram aqui, bastidores. Interessantíssimo, aprendemos muito aí com vocês. Uma boa noite para todos e voltamos amanhã às 9 da noite. Até lá, então.